salve família vascaína, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. Vídeo de hoje, como sempre, trazendo para você, torcedor do Vasco, espalhado pelo Brasil inteiro, as últimas notícias, novidades e informações sobre tudo o que acontece no dia a dia do nosso Vascão. A gente vai trazer detalhes aí sobre o próximo jogo do Vasco, né, que será no domingo às 9 horas da noite em casa, em São Januário. O Vasco pegando aí um adversário que está uma posição à frente, né, do Vasco na tabela do Campeonato Carioca, que é a Portuguesa da Ilha, né? E o Vasco podendo já adentrar, né? O Vasco já podendo figurar entre os 4 primeiros colocados em caso de uma vitória. Então a gente vai falar para vocês aqui tudo que você precisa saber sobre esse jogo aí de domingo, como por exemplo a escalação, que pode ter mudanças, tá? Depois ali da atuação, boa atuação de Dimitri Payet no segundo tempo, parece que o Carille aí pode dar uma oportunidade para o francês no time titular. E também vamos trazer novidades de mercado da bola, porque o Vasco aí pode estar conseguindo aí se desfazer de 2 jogadores aí nos próximos dias. O Vasco recebeu proposta da Turquia pelo atacante Serginho e parece que as negociações pelo atacante Jean Davi para o futebol chileno também avançaram. Então a gente vai falar sobre esses assuntos e também vamos trazer novidades sobre contratações, porque as negociações seguem avançando pelo atacante Brian Rodrigues. Inclusive hoje teve uma reunião aí entre Vasco e América do México aí para poder tentar finalizar a negociação pelo jogador. E também tivemos a informação que o Vasco foi atrás de um jogador do Nottingham Forest, né? O time lá do Evangelos Marinax na Inglaterra, para tentar a vinda de um atacante paraguaio. Então a gente vai trazer detalhes também sobre essa negociação aí que o Vasco, pela proximidade, né, que acabou criando com o grego, tentou e parece que ainda vai tentar, né, a contratação desse jogador. Então fica até o final do vídeo para você não perder nada. Peço a sua colaboração deixando aquele joinha, deixando aquele like, né, para poder ajudar no crescimento e para compartilhar aqui o nosso vídeo, né? E você que ainda não é inscrito, você que ainda não segue a gente aqui no YouTube, né? Fica a dica para você se inscrever no canal. Lá embaixo tem um botão escrito inscreva-se, né? Ou ele é vermelho ou ele é branco. Clica lá com o seu dedo e venha se juntar aqui ao nosso canal, que é o maior canal de notícias do Vasco aqui no YouTube. Combinado? Fechado? E antes de começar o vídeo, deixar aquele recado da Estrela Bet, porque ó, ontem o Vasco venceu. Quem apostou na vitória do Vasco se deu bem. Você que quiser fazer a sua aposta aí no próximo jogo contra a Portuguesa da Ilha, a dica é a seguinte: a Estrela Bet tá dando R$20 de graça para você fazer a sua primeira aposta. E você ainda participa do sorteio de 5 camisas oficiais de jogo do Vasco, com nome e número nas costas. Nesse jogo do domingo serão 5 camisas pretas, né, o primeiro uniforme do Vasco. E além disso, você ainda ganha o dobro no seu primeiro depósito. Ou seja, você só sai ganhando. Se você depositar, sei lá, R$20, você vai ganhar 40. Se depositar 50, vai ganhar 100. Depositou R$100, vai ganhar 200. Então corre lá, o link da Estrela Bet está no primeiro comentário fixado aqui do vídeo de hoje. Clica, faça o seu cadastro para garantir a sua participação. Combinado? Fechado? Então bora começar o vídeo falando de Campeonato Carioca, né? O Vasco venceu ontem lá em Manaus, grande festa, parabéns para a torcida de Manaus, de Amazonas e todo mundo que compareceu, fizeram uma festa maravilhosa durante a semana inteira. Tivemos um grande número de novos sócios também aderindo, né, ao plano de sócio torcedor do Vasco. Então parabéns a todos vocês aí que fizeram essa grande festa. E agora o Vasco volta para o Rio de Janeiro para seguir aí vencendo no Campeonato Carioca, né? Com a vitória de ontem, o Vasco pulou para a 5ª colocação com 6 pontos, né? O Vasco e o Maricá são os únicos times invictos do Campeonato Carioca até o momento, né? O Vasco tem 3 empates e 1 vitória, e o Maricá tem 3 vitórias e 1 empate, né? O inverso aí do Vasco da Gama. O Maricá tem 10 pontos, o Vasco tem 6. Mas com a vitória de ontem, o Vasco já colou ali nos 4 primeiros colocados, inclusive tem o mesmo número de pontos do 4º colocado, que é o nosso próximo adversário, que é a Portuguesa da Ilha, né? E o interessante é que os próximos jogos do Vasco serão justamente
contra os times que estão ali na frente do Vasco. O Vasco pegar a Portuguesa da Ilha agora no domingo, depois no outro domingo o Vasco pega, na quarta-feira o Vasco pega o Maricá, que é o líder do campeonato, e depois o Vasco pega o Volta Redonda, ou seja, o Vasco vai pegar ali justamente, né, os times que estão à nossa frente nesse momento na competição. Mas focando no jogo do domingo, que é às 9 horas da noite em São Januário, né, um horário horroroso, né, por um domingo à noite, a galera tem que trabalhar segunda-feira, o jogo estava marcado para as 4 da tarde, e aí não sei o motivo, a Ferres pediu a autorização do Vasco para mudar esse horário, o Vasco acabou cedendo, é um horário muito ruim, né, para a gente poder lotar o Caldeirão, mas como sempre, o torcedor do Vasco vai marcar presença, vai fazer uma grande festa, vai empurrar o time, até porque é o primeiro jogo da equipe principal jogando em casa na temporada de 2025. Poderemos ter novidades, tá? Depois do jogo de ontem, né, a vitória contra o Madureira, e o segundo tempo, ali, a entrada do Dimitri Payet agradou muito, tá? O Payet entrou querendo o jogo, mostrando ali muita disposição, mostrando que está em forma, e o Payet pode ganhar uma vaga no time titular. Não sabemos ainda se no meio de campo ou no ataque, né? O Payet podendo entrar na vaga do Alex Teixeira. Quem também agradou muito no segundo tempo foi o atacante, o meio atacante, o atacante, né, o Maxime, o suíço, também entrou ali mostrando bastante mobilidade, disposição, força de vontade. E o Puma Rodrigues também, né? O Puma entrou, fez aquele lançamento para o gol do Verratti, também ele entrou muito bem no jogo, né? Os três aí podendo ganhar oportunidades aí nesse próximo jogo aí contra a Portuguesa da Ilha. Então agora é aguardar. O time praticamente não vai ter descanso, né? Jogou ontem, já está no Rio de Janeiro, vai ter apenas um treino ali de recreativo, né? Para poder ajustar os detalhes, para o Carille aí poder pontuar o que deu errado, o que deu certo, o que ele quer de mudança aí para o próximo jogo. E domingo o Vasco indo a campo aí buscar a segunda vitória, né? E a entrada na lista ali dos primeiros colocados do Campeonato Carioca. E agora falar um pouquinho sobre mercado da bola, porque hoje o Vasco recebeu aí uma consulta, uma proposta pela saída do atacante Serginho, né? O Serginho tem 29 anos de idade, enfim, chegou no Vasco, todo mundo já sabe a história, salvou o Vasco naquela última partida contra o Red Bull Bragantino, ano passado foi emprestado para o Criciúma, não foi aproveitado por lá, voltou agora no começo do ano, e o Serginho recebeu uma proposta de um clube da segunda divisão da Turquia chamado Fatih Karagümrük, né? Um clube que eu sinceramente nunca ouvi falar, tô dando até uma risada aí porque é um nome bem complicado. A proposta foi formalizada hoje pelo jogador de 1 ano e meio de contrato, né? As condições, inclusive, agradaram o Serginho. Parece que o Serginho gostou, né, da proposta. O Serginho que já jogou no futebol da Turquia, já conhece o país, então pelo menos tem essa facilidade, né? E aí estamos aguardando agora para poder saber se o Vasco vai liberar, né, o jogador. Imagino que vai liberar, né? Se a proposta agradou o jogador, que é 1 ano e meio de contrato, lembrando que o contrato Serginho com o Vasco é somente até esse final de ano, né? Somente até dezembro. Então ele ganharia mais 6 meses aí garantidos de contrato lá no futebol da Turquia, e acredito que se agradou ao atleta, o Vasco não vai se opor, né? O Vasco não vai aí bater o pé para que o jogador fique no Gigante da Colina. Então pode ser aí realmente o caminho do Serginho aí nas próximas semanas. Outro que também recebeu proposta e parece que está aí negociando e avançando nas negociações é o atacante Jean Davi. Mas é uma negociação um pouquinho mais complexa, né? Porque o Vasco pagou pela contratação do Jean Davi cerca de 8 milhões de reais. O Vasco pretende recuperar pelo menos parte desse dinheiro, né? O Colo-Colo do Chile fez uma proposta, a gente está aguardando para saber se é de empréstimo ou se é de compra, não sabemos ainda. Lembrando que também 3 clubes do futebol mexicano fizeram consultas aí para saber se o Vasco aceitaria negociar o jogador. Então é mais um que também pode estar deixando o Vasco aí nas próximas semanas. E aí agora falando sobre contratações, tá? As negociações com o atacante Brian Rodrigues seguem acontecendo. Hoje tivemos uma reunião entre Vasco e o América do México para tentar, né, chegar
num denominador comum, né? Chegaram a um acordo ali pela venda do jogador para o Vasco da Gama. O Vasco quer oferecer um valor e mais, de repente, envolver atletas na negociação, como o Sforza ou o Capasso, ou até mesmo os dois. O América do México está um pouquinho reticente aí a essa situação, né, de colocar atletas nessa negociação, mas os dois clubes seguem conversando, seguem negociando, né? Parece que entre Vasco e Brian Rodrigues já estaria tudo acertado, tempo de contrato, salário, luvas, bonificações, faltando apenas, né, chegar a um acordo Vasco e o América do México ali pela vinda do jogador em definitivo. E hoje também tivemos a informação que o Vasco, pela proximidade que acabou criando com o grego Evangelos Marinakis, né, e todo o staff ali do Marinakis, fez uma proposta ali, né, de empréstimo por um atacante que joga no Nottingham Forest, que é o clube dele lá na Inglaterra, o atacante paraguaio Ramon Sosa, né, um jogador de 25 anos, que é da seleção paraguaia. Parece que o Marinakis até teria aceitado a liberação do jogador por empréstimo aí até o final do ano, porém, num primeiro momento, o Ramon Sosa não aceitou, né? Parece que ele quer continuar lá na Europa, né? Parece que ele quer dar a volta por cima, tentar se recuperar e ganhar espaço lá no Nottingham Forest, né? Parece que o Vasco aí segue ali conversando, né? Segue tentando convencer o jogador que seria uma boa vir para o Brasil para poder voltar a ser titular, voltar a atuar em alto nível, né? Não é uma contratação que fecharia um aeroporto, mas sem dúvida nenhuma um jogador que chegaria para ser titular, né, do Vasco da Gama, um jogador de alto nível, um jogador de seleção paraguaia, tanto é que joga na Premier League, né, joga lá no time que hoje é o segundo colocado da Liga Inglesa de Futebol. Então fiquem atentos que pode, né, talvez ter um desdobramento, talvez podemos ter aí uma novidade sobre a situação desse atacante. Beleza, rapaziada? Então é isso. Nesse momento, as notícias de hoje, pedir para você não esquecer de deixar o like no vídeo, de se inscrever no canal e corre lá na Estrela Bet, primeiro comentário fixado, clica no link para se cadastrar. Um abraço, tamo junto.